Nesse terceiro e último vídeo do módulo 3, o apresentador desse curso, Adolfo Cabral Júnior, irá ensinar o conceito de forças e como utilizá-lo para executar um checkmate. Por isso, pega seu material de anotação e vem comigo! Nós vamos ver na configuração número 6 o conceito de forças para o ataque e forças para a defesa. Por que é importante essa análise? Essa análise é importante porque é ela que vai definir se o checkmate é possível ou não. Então, vamos pensar, por exemplo, usando já a configuração, que essa torre branca, que está lá em H7, ela pode, evidentemente, ocupar qualquer casa dessa linha. Mas de todas as casas possíveis para essa torre ocupar, a casa que é mais perigosa para o rei preto é a casa que está aqui em C7. Por quê? É nessa casa que é possível dar pelo menos um cheque. Todas as outras casas, nenhuma delas, eu não consigo dar nenhum cheque. Mas essa casa é possível que haja um cheque. Agora, nós temos que verificar se esse cheque vai se tornar um checkmate ou não. Como que isso ocorre? É analisando quantos atacantes existem para essa casa e quantos defensores existem para essa casa. Nessa situação, eu tenho aqui 2 atacantes para essa casa, que é a própria torre que já está aqui e também o cavalo que está dando suporte a essa torre. Então, ele é também um atacante. Então, para essa casa, eu tenho 2 atacantes. Para a defesa, apenas o rei pode defender. Por quê? Porque o rei poderia capturar essa torre. Então, nessa configuração, existe para essa casa, a casa C7, existem 2 atacantes para essa casa e um único defensor. Então, o número de forças atacantes é maior do que o número de forças defensoras, ou por outra, que as forças atacantes são maiores do que as forças de defesa. Nesse sentido, a possibilidade do cheque aí é enorme. E realmente é isso que está acontecendo. Aqui nós temos então um checkmate, exatamente por isso. Porque o rei preto não pode capturar a torre, porque se ele capturar a torre, ele fica em xeque devido ao cavalo branco. Ele não pode fugir, porque se ele fugir aqui para a casa B5, ele vai se colocar em xeque devido ao peão, porque o peão, quando ele captura exatamente na diagonal. Então o rei realmente está em xeque-mate. Não tem força, não tem como escapar, não tem força de interposição e nem tem também possibilidade de captura. Pessoal, uma outra alternativa também para o rei seria ele capturar o cavalo branco. Ele realmente escaparia da influência da torre. No entanto, isso não é possível a ele, porque se ele fizer essa captura, ele fica agora em xeque devido ao peão que está aqui em E4. Então, dentro dessa perspectiva, o rei realmente não tem nenhuma saída para ele. Então, realmente, ele está em xeque-mate. Então, o que nós concluímos? Que eu tenho que fazer esse cálculo mental. Eu tenho que realmente verificar qual casa eu vou usar para atacar o rei e vou verificar nessa casa qual é a influência dos atacantes e dos defensores. Então, se o número de peças atacantes é maior do que o número de peças defensores, eu digo que a soma das forças atacantes é maior do que a soma das forças defensoras. E a possibilidade, nesse caso de cheque, é muito alta. No entanto, se as forças forem iguais, não há possibilidade de cheque. E se as forças atacantes forem menores do que as forças defensoras, evidente que também não há possibilidade de checkmate. Por isso a importância de se analisar, porque senão eu posso tentar fazer uma jogada e simplesmente eu vou perder peças, porque o ataque é ineficaz. Então aí a importância de se verificar, de fazer essa análise dessas forças. Pessoal, vamos agora analisar essa configuração aqui número 7. Nessa configuração, a gente vai analisar se as brancas têm realmente força para dar o checkmate ou não. E para fazer essa análise, nós vamos usar aquilo que a gente aprendeu no diagrama passado, na configuração passada, a respeito da análise de forças. Então eu vou dar aqui alguns minutos para que vocês analisem esse caso.
Então, certamente vocês analisaram e vamos então estudar primeiro a composição de forças aqui para as brancas que estão atacando. Nós percebemos claramente que quem vai fazer o ataque é essa torre que está aqui em H1. Ela vai ser deslocada até H8. Veja, eu não vou fazer o deslocamento agora aqui, porque, como eu disse antes, todos esses lances deverão ser feitos mentalmente. Então nós vamos pensar na força, digamos assim, que sai da torre até a casa H8. Nós vamos representar através de uma flecha. Então nós vemos aqui essa flecha, que ela sai então da torre e vai chegar até a casa H8. Então essa já é uma força de ataque. Vamos ver agora outra peça que pode atacar ou pode proteger esse atacante, que seria, por exemplo, o cavalo branco. Então nós temos aqui uma outra força de um atacante. Vamos ver agora quais são as forças de defesa. Nós verificamos que o rei tem uma força de defesa, porque se uma peça chegar até H8, o rei poderia capturar essa peça. E a outra defesa que tem aí, a outra peça de defesa, é o bispo preto. E a gente poderia imaginar de colocar também uma flechinha para o bispo preto como representante da força do bispo preto. Mas nesse caso nós temos que prestar muita atenção, porque se o bispo tentar sair dessa posição para capturar alguma peça que esteja lá em H8, ele automaticamente coloca o rei em xeque por causa da torre branca que está em G1. Então, na verdade, esse bispo não tem força de defesa, porque se ele sair daí, ele vai colocar o rei preto em xeque. Daí nós concluímos que, como nós temos então duas forças, duas flechas, duas forças de ataque e uma força só de defesa, que é a força do rei, as brancas têm sim força suficiente para dar o mate. Agora sim, já pensando tudo isso mentalmente, agora nós vamos fazer os movimentos. Então nós vamos atacar aqui, dar o cheque ao rei negro através do deslocamento da torre até de H1 até H8 e vai ser realmente checkmate, porque se o rei tentar capturar a torre, ele fica sob o cheque do cavalo, e se ele tentar capturar o cavalo para escapar da torre, ele entra em cheque por causa da presença desse peão branco que daí poderá capturar o rei. E o bispo não poderá capturar a torre branca, porque se for capturar esse atacante, automaticamente a torre branca que está em G1 acaba provocando um cheque no rei preto. Então, por isso, essa é uma situação de checkmate. Então, espero que vocês tenham realmente compreendido essa análise das forças e vejam como que isso é fundamental, porque essa análise ajuda a gente a mentalizar, quer dizer, a prever os próximos lances que vão ocorrer caso ocorra o cheque. E, além disso, nós podemos verificar se esse cheque é forte o suficiente para ser mate. Nós vamos agora analisar a configuração número 8. Nessa configuração, quem vai fazer o ataque são as pretas. Quando essa configuração é apresentada, eu quero perguntar a vocês qual é mais interessante para as pretas. Que o cavalo preto capture a rainha branca ou verifique se tem alguma outra situação mais vantajosa do que essa captura. Então, nesse momento que a gente tem que tomar bastante cuidado, no caso as pretas que estão atacando, porque a possibilidade de capturar uma rainha muitas vezes é extremamente vantajosa, porque imagina, a rainha é a peça mais poderosa, então no caso aqui também, a possibilidade de capturar essa peça da rainha branca realmente seria uma grande vantagem para as pretas, principalmente porque se nós olharmos bem a configuração, nós vemos que além do rei, as pretas elas têm uma rainha, têm um cavalo e um bispo. E no caso aqui das brancas, ela tem uma rainha, duas torres e um bispo. O que significa que as brancas têm muito mais peças mais poderosas do que as pretas. Então é um momento crucial para as pretas, porque o jogador das pretas pode imaginar, é preferível eu capturar essa rainha branca, porque pelo menos eu equilibro o jogo em termos de forças
das peças. Mas se prestar bem atenção, existe aqui uma jogada, um lance que as peças podem fazer, que acaba destruindo completamente o jogo das brancas. Esse lance é colocar o cavalo preto aqui na casa B3. E nesse sentido, as pretas vão dizer checkmate. E realmente é um checkmate. Porque vamos verificar, quem está atacando o rei é o cavalo. Será que essa torre branca pode capturar o cavalo? Não, não pode, porque existe aqui o bispo preto que está na casa F6, automaticamente ele dá cheque ao rei. Então a torre não pode sair daqui porque está protegendo o rei do bispo. Então por isso que essa é uma situação de checkmate, e um checkmate muito valoroso para as presas, evidentemente, porque acaba o jogo, mas também é uma demonstração de que o que importa muitas vezes no xadrez não é o número de peças que se tem, mas é a posição dessas peças. Por isso que é importante planejar o jogo, procurar buscar as melhores posições para compensar muitas vezes a falta de alguma peça que o atacante pode ter. Esse é um exemplo muito bom para se verificar isso. Pessoal, essa configuração número 9, ela também é bastante interessante, muito instrutiva. Então a pergunta é: será que as pretas têm força suficiente para dar o mate? Então vocês vão verificar, vou dar um tempo e depois a gente vai tentar resolver essa questão. Observando então agora aqui, depois que vocês já tentaram resolver o problema, vamos ver então a questão da composição das forças. Então mentalmente eu vou imaginar que da primeira torre preta que está aqui em D7, saia uma flecha representativa da força dela. Então eu vou ter aqui uma flecha ligando a torre até a casa D1 para dar cheque ao rei. Evidentemente que a torre que está aqui na casa D8 também tem influência nessa casa. Então são duas flechas que estão vindo aqui das torres para essa casa D1, onde vai acontecer os cheques. Essa casa D1, por outro lado, ela está sendo defendida também pelas torres brancas. A torre branca que está em G1, então nós podemos imaginar que tem uma flecha que sai da torre G1 e vai até a casa D1, e da mesma forma da torre que está em H1, sai uma outra flecha também para a casa D1. Então isso é o que nós estamos imaginando. Como disse antes, a gente não está movendo as peças, estamos fazendo agora a análise de forças. Com isso a gente verifica que essa casa D1 ela está sendo atacada por duas forças e ele está sendo defendida também por duas forças. Então não há possibilidade aqui de dar um checkmate. E aqui que agora fica muito interessante. A possibilidade do checkmate ela vai acontecer quando o número de forças atacantes das pretas for maior que o número de forças defensivas das brancas. Como as pretas poderiam forçar o jogo para que elas ficassem com o maior número de forças atacantes? Se a gente prestar bem atenção, essa solução ela é genial. Qual seria essa solução? Seria a rainha preta que está lá em B6, ela vai então capturar a torre que está aqui em G1. Por sua vez, a torre que está aqui em H1 vai capturar vai capturar a rainha preta. Só que nessa situação houve então o sacrifício da rainha preta. Veja, com essa movimentação das pretas, o que acabou resultando aqui na configuração seguinte? Que agora, na casa D1, eu tenho as duas forças das torres pretas, mas agora eu tenho uma força só da torre branca, o que significa que o número de forças das defensivas diminuiu. Então vamos verificar isso agora fazendo a movimentação. Se a torre preta que está lá em D7 vier aqui para D1, ela vai falar cheque, porque vai colocar o rei em cheque. Ao fazer isso, a torre branca que está em G1,
é obrigada a capturar essa torre para poder livrar o cheque em relação ao rei branco. Mas uma outra possibilidade seria o rei tentar fugir. Então, a única casa de fuga que existe para esse rei seria aqui em A2. Mas o rei não pode ir para casa A2, senão ele se colocaria em xeque por causa do peão preto que está em B3. Então não é uma possibilidade para o rei nesse sentido. Então a gente vê que é uma situação onde as pretas analisaram, verificaram que elas têm força e elas estão agora forçando as brancas a tomarem posições que são favoráveis às pretas. Então, nesse caso, a única chance que existe aqui para as brancas é que realmente essa torre que está em G1 capture a torre preta que está em D1. Mas ao fazer isso, a torre preta que está lá em D8, ela vem e vai capturar a torre que está aqui, a torre branca que está em D1, e coloca o rei em xeque novamente. E esse xeque é mate, porque o rei nessa situação não tem fuga, não tem peça para interpor, e ele nem pode capturar essa torre preta. Esse então é um ótimo exemplo de como que muitas vezes é importante a gente sacrificar uma peça de alto valor, como por exemplo uma rainha, mas com o objetivo de diminuir com isso a força defensiva das brancas. Pessoal, então finalizando esse capítulo, nós tínhamos por objetivo trabalhar a diferenciação entre xeque e xeque-mate, também apresentar a vocês as possíveis defesas para um xeque e fazer configurações que mostrassem o que é um xeque-mate, desde configurações mais simples até as mais complexas, passando para as ideias de defesas, passando para a ideia de análise de forças e também a possibilidade que pode ocorrer de obter uma melhor posição tática, mesmo que a peça atacante tenha menos peças do que as peças de defesa, e também, como no caso do último exemplo, de que há também a possibilidade de sacrificar uma peça muito valiosa, mas com o objetivo de que esse sacrifício leva a um desarranjo das forças defensivas, de tal forma que diminua a força defensiva. Nesse sentido, ganhando então a possibilidade do xeque-mate, dado que ao diminuir a força defensiva, automaticamente as forças de ataque aumentam. Obrigado por assistir e não perca o próximo vídeo. Nele falaremos sobre as táticas de abertura.